A cena é maravilhosa. Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e os leva ao alto de um monte e ali se transfigura diante deles. Uma cena digna do Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Preparas um banquete, pastos verdejantes espiritualmente falando, para se fruir, para se deleitar com eles. Mas o interessante é que Pedro começa a querer fazer coisas. Senhor, se queres, faremos aqui 3 tendas. É a atitude de querer fazer através de obras. Jesus poderia ter até repreendido, demonstrado Pedro, abandona tuas tendas, não é através de obras. Nos lembramos também, rapidamente, de outra passagem paralela em Betânia, na casa de Lázaro, 2 irmãs com atitudes diametralmente opostas. Uma entregue a inquietações e agitações, queria fazer. E Jesus está ali, Jesus o banquete, Jesus o banquete espiritual. E, enquanto isso, Maria prostrava-se aos pés e realmente fruía do banquete que era a presença de Jesus. Lembramos de Abraão, né? Na hora errada, do modo errado, providencia um filho que dá muito problema, até hoje é um problema para os judeus. Sempre ocupados, diz a lição. Se o dia continua tendo 24 horas, por que ocorre a diminuição da duração das nossas refeições, do sono ou do tempo médio de comunicação na família? Por que escasseia o tempo para o lazer, para uma visita a alguém, a um enterro, a uma festa? Porque a intensificação do ritmo de vida e o sentimento de carência de tempo, sentimento de pressão temporal, da estressante obrigação de aceleração do medo e demais patologias. Por que não conseguir acompanhar o ritmo do tempo? Há um ano atrás, mais ou menos, nós estudamos essa questão aí, o problema da aceleração, o problema do tempo. E muito ali nós extraímos de um livro, dos ensinamentos de um livro, que é publicação do Editora Secular. O livro justamente tem esse título: Aceleração, a transformação das estruturas temporais na modernidade. Ali se encontra uma dissecação exaustiva da nossa sociedade. A aceleração aí surgindo tanto como categoria da análise, ou seja, a aceleração como um instrumento para verificar, para analisar a nossa sociedade. E também a aceleração como aceleração como um traço definidor, característico da nossa sociedade em que eu e você vive. Eu e você vivemos, né? De fato, eis-nos diante de uma investigação. O livro é uma investigação robusta e de grande fôlego acerca do trânsito da modernidade para a modernidade tardia, isto é, da chamada pós-modernidade em que vivemos. O que corresponde, em outras palavras, exame dos movimentos e dinâmicas de aceleração temporal que determinaram as vastas transformações dos sistemas, processos e estruturas sociais que vigoravam desde longa data no mundo. E a robustez do livro agiganta-se quando se trata de dar conta do que vem a ser seu eixo principal, a saber, as 3 dimensões da aceleração social. Então, tem 3 elementos, 3 eixos de aceleração. Que é a aceleração técnica, a aceleração da mudança social e a aceleração do ritmo de vida.
O leitor, então, é convidado a atentar para o entrelaçamento completo entre o tempo e a aceleração do transporte, a aceleração da comunicação e a aceleração da produção, quer dizer, do sistema produtivo, de fazer coisas, mercadorias e tal, bem como para o que disso decorre, ou seja, o produto disso. Qual é o produto disso? Profundas alterações no modo pelo qual as pessoas se relacionam entre si, lidam com o espaço-tempo e com as informações, com as coisas e consigo mesmas. Donde a conclusão óbvia de que a aceleração dos ritmos de vida da modernidade vai dar na disparada dos dias em que vivemos. Mas há de se concluir também que, de modo algum, essa nova ordem tecnosocial é propícia à dignidade humana, como também não ou é em termos de ideais de melhoria e aperfeiçoamento do ser humano. Ou seja, esse tipo de sociedade não favorece o aperfeiçoamento, a formação mesma do homem. Nós até podemos ouvir muito, e se realmente ouvimos muito sobre desenvolvimento humano, mas aí desenvolvimento é mais um treinamento, um tipo de capacitação, a pessoa lidar muito com si para produzir, para produzir, para produzir. Lembra até aquela figura de que o camarada amansa, domestica bem a vaca para tirar mais leite dela, né? Não é, evidentemente, a formação ampla, autenticamente humana do ser humano. Quanto a isso, bastaria a menção da metáfora gaiola giratória, empregada pelo autor ao referir-se à espécie de tempo no qual estamos aprisionados, feito hamsters, quer dizer, feito aqueles ratinhos, né, de laboratório, fazer experiência de laboratório. E o livro vai bem além, põe às claras a relação de causa e efeito entre o caráter dessa sociedade e o feixe de problemáticas que a castiga. A erosão das identidades, destruição ambiental. Neste exato momento, ao que tudo indica, estão queimando o Brasil, quer dizer, queimando em vários sentidos, inclusive até a própria floresta amazônica, né? É um problema. Destruição ambiental, emergência dos agoristas, daqueles que não dão tempo ao tempo. Fim da história, apocalipse, ruptura entre as gerações, destruição da família, etc. Em acréscimo, expõe a lógica férrea do corre-corre, do vale-tudo concorrencial, que aí vigora e gera imensa massa de desencaixados ou desincronizados. Então, são muitas pessoas que não conseguem acompanhar esse ritmo maluco dos dias em que vivemos, né? Velhos, doentes, desempregados, imigrantes, privados de direitos e marginalizados de várias outras espécies. E juntando-se a essas, outras patologias não se fazem esperar. Burnout, então, exaustão emocional, psíquica, etc. Depressão, estresse, hiperatividade, histeria, transtornos de personalidade limítrofe, déficit de atenção, drogadição, infartos, epidemias, suicídios e por aí vai. Salta à vista que essas coisas não poderiam acontecer senão numa sociedade com sinais trocados, vale dizer, numa sociedade que, renunciando à contemplação, ou seja, aquela atitude que Pedro deveria ter lá no monte, que Maria teve em Betânia, a contemplação, quer dizer, lidar consigo mesmo, com o mundo, com o universo espiritual interior e, evidentemente, contemplar Deus, contemplar o Criador, o banquete espiritual que é Jesus Cristo. E os valores transcendentes. Fez-se cultora do cálculo. Essa sociedade larga isso e vai para o cálculo, o desempenho, do ativismo frenético e do resultado. O relógio dando o tom e o ritmo.
de modo a reduzir o indivíduo à escravidão. Dito isso, constatemos que os tempos analisados pelo autor trazem efeitos perversos à Igreja de Cristo. Esta, por certo, não se situa num vácuo ou numa redoma. Igualmente, claro, também é que são tremendos os efeitos dos tempos em que vivemos sobre a fé cristã. Enfim, nós estamos trazendo essas observações sobre o livro que é citado, porque ele serve de advertência para nós, para os cristãos. Advertência para nós. E que nos posicionemos vigilantes. Deixemos nossas inquietações, nossas agitações, nossas espadas, porque agora me lembro que Pedro, quando Jesus é preso no Getsemane, Pedro lança a mão da espada, um ato precipitado também, lança a mão da espada e corta, e fere o soldado, corta-lhe a orelha. Quer dizer, deixemos as nossas espadas, nossas inquietações, e nossas tendas. Abandonemos nossas tendas, porque não é através de obras feitas por mãos humanas, é pela graça, né? Muito obrigado.